Eu não tinha noção de nada em relação ao que o meu pai pensava na política, porque era muito novo. Na década de 70, papai foi eleito deputado federal em 74. E em 74, 75, ele nos levou, a mim e toda a família, minha irmã, meu irmão, mamãe, nós fomos para Campo Grande, para ir a Corumbá. Mas o objetivo dele, muito mais do que ir a Corumbá passar o carnaval, que era a tradição em Corumbá, o carnaval da Cidade Branca, era andar de trem. Então eu lembro que eu fiquei no hotel lá em Campo Grande, e eu comi pela primeira vez coalhada. Ele me deu a coalhada para eu comer coalhada, tal. E aí nós fomos para Corumbá. E aí veio a segunda surpresa, que nós fomos de trem, pegamos a antiga estrada de ferro araraquarense, a estrada de ferro que deveria ter chegado a Cuiabá há muitos anos atrás, que foi desviada para Campo Grande, e lá fomos de trem, no primeiro passeio que eu tive de trem, de Campo Grande a Corumbá. Eu lembro um trem em bitola estreito, o trem balançava bastante, a gente foi numa cabine deitado, fomos conversando, tinha alimentação e fomos até Corumbá de trem. Então essa foi a primeira imagem, primeira lembrança na prática, mas só depois que eu fui entender o porquê é que ele fez questão de naquele ano nos levar até Campo Grande, visitar Corumbá e passear de trem, porque ele já tinha na cabeça dele o desafio que ele tinha assumido com o então engenheiro Dr. Domingos Iglesias Valério, que é levar o sonho da ferrovia, a bandeira da ferrovia para Brasília na sua defesa como deputado federal, em razão de que o estado de Mato Grosso estava na iminência de ser criado o estado de Mato Grosso do Sul, e Mato Grosso não tinha infraestrutura, e a ferrovia foi o desafio primeiro que ele colocou. E aí eu, pequeno, com 8 anos, comecei a entender um pouquinho daquilo que é a grande saga, a grande luta que ele construiu ao longo de toda a sua vida. Eu nunca pensei em mexer com política. A política sempre meu pai conduziu meu irmão para que ele fosse o sucessor político dele. Mas quis o destino que isso viesse para que eu desse um passo político ao longo da minha história. O meu foco sempre foi o lado empresarial. Trabalhei, estudei em Brasília, estudei na Universidade Federal de Brasília, estudei no CEUB lá em Brasília, fiz Colégio Dom Bosco, Colégio Objetivo e vim de Brasília para cá para poder montar uma empresa de informática. Comecei a trabalhar no setor da informática, no setor da tecnologia, nos idos dos anos 80. Né? Então fiquei muito distante de Cuiabá durante esse período. Né? Porém, com o andar da carruagem, com os passos, em 97, fui convidado pelo então prefeito de Cuiabá, Roberto França, para poder assumir um cargo de assessor de turismo no município de Cuiabá, que pertencia à Secretaria de Indústria e Comércio, era Indústria, Comércio e Turismo. E a partir daquele momento, como assessor de turismo, depois me tornei subsecretário, que efetivamente comecei a ter um olhar para a vida pública, do papel do homem público, e como integrante da Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo, puxei para a minha responsabilidade de preocupado com o desenvolvimento da cidade, dar um andamento das ações da ferrovia dentro do estado de Mato Grosso. Lógico, meu papai era vivo, sempre acompanhando ele nas suas caminhadas, nos seus trajetos, entendendo um pouquinho melhor da sua trajetória. Bom, algumas coisas marcaram, Carol, minha vida durante esse período da adolescência até eu assumir esses cargos, iniciar no lado profissional. E aí vem algo muito maior do que a ferrovia, vem algo ligado à determinação. O grande legado que meu pai nos deixou não foi a ferrovia, foi a sua determinação, a vontade de fazer com que aquilo que parece impossível se tornar realidade, materialização de sonhos. Então eu enxergava nele uma pessoa extremamente determinada, extremamente consciente do papel que tinha que cumprir para poder alcançar o objetivo
E por trás disso, por trás daquele homem honesto, sério, sonhador, existia essa pessoa que dava os passos de forma muito concreta. E eu pude acompanhá-los em várias ações nesse sentido. Mesmo estando na iniciativa privada, com empresa de informática, pude acompanhá-lo em viagens, na ida a Santa Fé do Sul, Rubinéia, acompanhando o legado da ferrovia, a construção da ponte rodoferroviária. Tá? Acompanhei em várias caravanas que foi feito com a Federação da Indústria, com a CDL, com o setor produtivo, com a imprensa, que foi o grande aliado que ele teve ao longo de toda a sua vida. Então, ele construiu na minha cabeça todo esse princípio de vida e de valores que fizeram de mim, na oportunidade que eu tive como homem público, a condição de poder dar passos também para poder dar continuidade. Jamais a gente imagina a ida embora do pai, né? Quando você pensa, acho que a pessoa é eterna, que está ao seu lado e que vai estar sempre cumprindo aquele papel. Mas a idade vai chegando, os passos vão sendo dados. Em 97, quando eu assumi a secretaria, logo depois fui secretário adjunto, inicializei uma série de movimentos por parte da secretaria, mas sempre pautado nos andares que ele dava. Em 2000, em 98 para 99, que ele começou a ter um período de doença. Em 2001, infelizmente, ele veio a falecer, nos deixou uma grande lacuna na vida pública de Cuiabá, na vida pública de Mato Grosso. É uma pessoa que foi referendada nos 4 cantos do Brasil. Recebemos cartas do Brasil inteiro prestando homenagem, condolências a ele, né? E a partir de então, como já tínhamos ocupado aquele espaço, demos a continuidade na ação. Porém, éramos muito pequenos nesse processo. A gente não tinha ainda a visão do qual dimensão seria conduzir o avanço de uma ferrovia. Uma coisa é você acompanhar o pai e o peso que ele tinha e o trabalho que ele fazia. A outra coisa é você puxar para si a responsabilidade de conduzir isso com responsabilidade, sem o senso de politicagem, garantindo que o cidadão, como ele sempre colocou, fosse colocado em primeiro lugar e fazendo com que a ferrovia se viabilizasse. Quando você fala em ferrovia, diferente de uma rodovia, você tem que pensar numa série de aspectos que envolvem os investimentos, são investimentos muito altos, tá? E por isso a engenharia toda tem que ser montada. E o grande ponto que nós encontramos foi a decisão de que nós não conseguiríamos fazer isso sozinhos. Isso era óbvio e claro. E a partir de 2004, criamos uma instituição chamada Fórum Pro Ferrovia, que por meio dele, com a união de que hoje são 18 entidades que compõem o fórum, demos os passos necessários para que a ferrovia não parasse, mantivesse o seu legado, o legado do senador Vuolo, que foi uma marca registrada ao longo de toda a sua vida pública, e hoje ela já pudesse já alcançar espaços muito mais próximos do sonho do nosso pai, que é de fazer com que ele se transforme em realidade aqui na cidade de Cuiabá. A marca do meu pai sempre foi muito forte na questão ferroviária, tanto é que ele foi taxado de louco, de sonhador no seu período, por acreditar em um sonho, e esse sonho se materializou. Então a ferrovia aconteceu, ela chegou a Mato Grosso com o nome dele, com o legado dele e com a marca registrada dele. Porém, não tinha ainda cumprido aquilo que ele se prontificou a fazer, que é o objetivo maior da ferrovia. Em seus discursos, em seus desenhos, o sonho era não só fazer com que a ferrovia chegasse a Cuiabá, mas que ela chegasse a Santarém, que ela rompesse fronteiras até Cáceres e pudesse alcançar o Pacífico, e que vai ficar para outras gerações cumprirem esse papel. A nossa geração ficou a responsabilidade de dar sequência a essa luta. Até 2004, na gestão do governador Blairo Maggi, nós aceleramos o processo de cobrança em relação à ferrovia e o seu avanço a partir de Altaraguaia até Rondonópolis e Cuiabá. E, para surpresa nossa, à época, a priorização do governo do estado e também do governo federal passou a ser uma outra ferrovia, a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, a FICO, né?
e que nós nunca fomos contra. Aliás, nunca fomos contra, o Fórum nunca foi contra nenhuma ferrovia, nenhum eixo estruturante, porque entendemos que a ferrovia é um dos principais instrumentos que o Brasil precisa para se fortalecer economicamente. Mas, quando se fala em ferrovia em Mato Grosso, a prioridade é avançar a ferrovia até Rondonópolis e até Cuiabá. Esse é o foco principal. E à época, na Assembleia Legislativa, na época, o presidente da Assembleia era o Silval Barbosa, o Júlio Campos era o nosso conselheiro do Tribunal de Contas, Jonas Pinheiro, senador, o governador Blairo. Foi feito um grande evento, e nesse evento, para surpresa nossa, ao invés de se discutir a ferrovia para Cuiabá, se discutiu a FICO, né, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, o que causou uma grande revolta na sociedade cuiabana e, ao mesmo tempo, tá, foi apresentada uma alteração do traçado de Cuiabá que colocava em risco a ligação da ferrovia até Cuiabá. E diante desse cenário novo, que era um cenário que a gente não estava vivendo, iniciamos a organização das ações por meio da criação do Fórum.